Eu vou pedir para o nosso Joel e para o nosso Adriles da gente tentar dividir o raciocínio desse tema, porque eu acho que são muitas coisas envolvidas, né? Vou dividir em dois, vamos ver se vocês topam. O primeiro da gente comentar é sobre as provas e os documentos que foram apresentados ontem pelo presidente da República, o que muda em relação ao voto impresso isso. E depois, a inserção do Bolsonaro no inquérito das fake news. Começa, Adriles. Vamos trocar em miúdos, porque é uma questão extremamente complexa, né, quando se fala de informática. Vamos trocar em miúdos para o público. O que aconteceu ontem? Sempre se coloca o presidente na parede. Cadê as provas da possibilidade de violabilidade das urnas? Ele deu ontem, de maneira cabal. Um inquérito da Polícia Federal mostra que um hacker invadiu o sistema do TSE durante meses e poderia ter acesso ao software, ao código base das urnas. O que é o código base das urnas? Código-fonte, na verdade. É a programação das urnas. É a possibilidade de você digitar 17 e dar 17, dar 13 e dar 13. Eventualmente, esse código base pode, eventualmente, ter sido, de alguma forma, ou pode ser, futuramente, alterado por um hacker. O que lança mais sombras nesse processo? Ao que tudo indica, dentro desse processo, esse rastreamento, esse mapeamento das ações do hacker foram apagadas pelo próprio TSE. Ou seja, se houve a possibilidade de investigar a possibilidade de fraude, isso foi apagado pelo próprio TSE. Então, o presidente mostrou de maneira cabal que o sistema é extremamente violável, coisa que contradiz o pensamento, a ação, as palavras do ministro Barroso e dos próprios juízes do TSE, que sempre defendem de maneira absolutamente ostensiva e incisiva o sistema, querendo processar o presidente por lançar fake news. Então, quem lançou fake news é o nosso querido boca de veludo Barroso. Ele sim deveria pedir desculpas, porque, do ponto de vista técnico, ficou comprovado que as urnas são violáveis, extremamente violáveis, e que um processo mantido em sigilo pelo TSE, um processo feito pela Polícia Federal durante 3 anos, só vindo à tona agora, lança mais sombras ainda sobre as intenções ocultas do TSE. E é bom lembrar que o TSE é um puxadinho do STF que, eventualmente, faz campanha ostensiva contra o presidente. E aí a gente fica numa sinuca de bico. O TSE, que é um órgão que cuida das eleições, se transforma num órgão político que encobre um processo feito pela própria Polícia Federal que prova de maneira cabal que o sistema é extremamente violável, invadível, e agora se coloca contra o presidente processando-o. Ou seja, Paulo, pelo amor de Deus, vamos ser sinceros aqui. O TSE tem que acabar. Justiça eleitoral não existe em nenhum país sério do mundo. Sobretudo justiça eleitoral, que é um puxadinho político do Supremo Tribunal Federal e age como oposição ao presidente. As eleições de 2022 estão sob suspeita. E o maior suspeito é o Tribunal Superior Eleitoral, a partir do senhor presidente do TSE também, Barroso, que faz uma campanha ostensiva contra o presidente para torná-lo inelegível. Isso é inaceitável. Driles, todo dia que você tá bravo, eu adoro. Você fica muito bem. É uma indignação. Tá bravo. Só podia falar um pouquinho mais baixo. Não, ele fica bem pra caramba. Não fala. Ele Tá ele de fica bem microfone pra caramba. já. Eu adoro quando ele Tudo tá bem. bravo. Joel Pinheiro da Fonseca, eu desafio você a falar mais tão bravo ainda. bravo quanto o Adriles falou agora. Ele é mansinho. Eu acho que eu não vou precisar ficar bravo, porque quem está com a verdade do seu lado e não com desespero não precisa. O que aconteceu ontem, minha gente, Pouca de é verdade. mais... Primeiro, nota que não só a interrupção do Adriles, como o desespero de ter que tentar usar um ataque homofóbico contra o Barroso, um Eu tô negócio falando de bizarro. homofobia. Peraí, Ah, Adriles, não, peraí, não, peraí, você me peraí. contou Você muito falou- bem ontem no almoço. Você me Peraí. contou muito bem ontem no almoço o que você queria Verdades dizer com isso. melífluas. Você me contou com todas as Palavras palavras. melífluas. Peraí. Posso peraí, falar? Por favor. Você me falou com todas as palavras o que isso quer dizer ontem no almoço. Mas enfim. Toques melífluos. Tá certo, Adriles, tá certo. Então, guarde esse desespero e vamos aos homofóbico. fatos aqui. Vamos aos fatos aqui. Essa invasão do sistema do TSE, que não tem nada a ver com a urna eletrônica, estava noticiada desde 2018. Ela não era segredo para ninguém. Agora chegaram com o relatório dela. O relatório do inquérito que a polícia tem feito. Esse relatório, pelo que eu estou lendo aqui do depoimento de especialistas de segurança de informação, inclusive defensores do voto impresso, só reforçou a segurança das urnas. Olha o que o Diego Aranha falou. O Diego Aranha é um cara sério, hein? É um cientista da informação que defende, inclusive, a auditagem por meio de voto impresso, defende tudo isso. Olha o que ele próprio falou aqui sobre essa invasão. É naturalmente falso
o argumento de que a posse do código-fonte, que foi o que o hacker teve acesso, é suficiente para provocar fraude. Por quê? Porque o que esse hacker teve acesso e que está comprovado é um código-fonte que, inclusive, é público. Ele tem acesso a ele líderes de partidos, outros funcionários públicos. É possível pedir na justiça, quando o Ministério Público quer o acesso a esse código. É isso que ele teve acesso. E mesmo mudar isso, se tivesse mudado, existe o registro de todas as alterações feitas que são inapagáveis. E também não conseguiria ter mudado isso. Em nenhum momento teve acesso a urnas eletrônicas. Em nenhum momento violou a segurança das eleições. Portanto, vamos voltar. Qual era a acusação do Bolsonaro que estava em xeque? A acusação dele era: houve fraude nas eleições de 2018. Ele provou isso? Continuou não provando. Uma coisa eu reconheço. Um argumento desse tipo é melhor do que vídeo de fake news de WhatsApp de gente que filmou na hora. Isso é melhor. Traz uma discussão, pelo menos. Agora, isso aqui está longe de provar, e quem está dizendo não sou eu. São especialistas de informação, inclusive, mais de um. Eu cito aqui um, olha que curioso, chamado professor, inclusive, da Universidade Federal do ABC, se não me engano, cujo nome é Paulo Matias. Sério? Seu nome, Paulo? Na realidade, sou eu que fiz esse estudo. Os invasores não tiveram acesso ao módulo do sigilo do voto. Isso significa que não foi possível acessar a parte do sistema que exibe votos dos eleitores. Além disso, o código do JEDI, que é o que o hacker invadiu, é público. Após a assinatura de um termo de sigilo, partidos, Ministério Público, OAB, todos têm acesso a isso aí. Então, o que o hacker fez, de forma alguma, botou em risco a segurança das eleições. Por fim, a acusação... Para fechar, ele não conseguiu, ele Adriles. tentou, mas não conseguiu. Não é bonzinho, ele não foi porque ele não quis, é porque ele não conseguiu, porque não tinha caminho. O mapeamento das ações não do tinha caminho, apagadas, não tinha. Joel, Vamos ler isso também, vamos ler essa acusação aqui. Acusação falsa, agora sim, falsa mesmo. De Justiça Eleitoral de estar apagando provas. O que acontece é simplesmente uma rotação de logs da empresa terceirizada que controla isso. Esses logs de acesso ou não acesso, não de alteração do programa, hein? De alteração do código, esses aí ficam guardados e são acessíveis. Mas dos acessos, uma rotação de logs, que todo o sistema funciona assim, porque Ninguém entendeu hard nada que disk, você está falando. a empresa terceirizada que controla essa entrada dos logs, ela tem um HD, ela tem uma memória limitada. Ela vai apagando entradas antigas para abrir espaço para as novas. Joel. Podemos ter um espaço maior no futuro? Podemos. Mas isso em si mesmo também está muito longe de qualquer coisa, de provar qualquer coisa que seja. Enfim, aí, Adriles, voltando ao ponto, só para arrematar, a afirmação de Bolsonaro que estava em xeque era: eu tenho provas de que as eleições de 18 foram fraudadas. Essa tentativa dele de provar enfraqueceu a dele, porque a suspeita do hacker se revelou que não tinha caminho para fraudar as eleições. A campanha agora é a seguinte, é única e exclusivamente, essa parte é central, porque essa parte política é a demonização da figura do Barroso, com todo tipo de ataques e mentiras. O Vini pediu é a o que a palavra, gente por está favor. vendo agora. Vini. Minha dúvida, Paulo, é: o voto impresso auditável traria maior segurança do que o sistema atual que nós temos? Eu acho que essa é a pergunta. grande questão. Não, ele é inviolável? Ele teria essa segurança? Nenhum sistema é plenamente inviolável, Vini. A questão que se coloca é: tem duas coisas que existem só no Brasil. Um Tribunal Superior Eleitoral, e aqui eu me contraponho à fala do Joel, porque quando você invade um código de fonte e faz um inquérito sigiloso que só abre 3 anos depois, isso é polícia, pela Polícia Adriles. Federal, É a polícia e aí que você é vai, sigilo, mas não o hacker. TSE não abriu isso de forma alguma. E quando você tem o código-fonte completamente alterado, a possibilidade, e não é invasão nas urnas, é invasão do software que pode contabilizar os votos na hora e pode eventualmente alterar. Não estou dizendo que foi alterado, mas pode ter sido e pode se alterar no futuro. É esse o problema eletrônico que existe. Agora, respondendo a sua pergunta, que se coloca junto com a minha resposta agora, o voto impresso é a garantia de que você tem contra qualquer tipo de artifício de software, de código-fonte que possa alterar seu voto, é ver seu voto impresso na hora, Vini. Vê seu voto impresso na hora. Você é uma pergunta 17... sincera para você. Não, deixa eu só completar. Tá bom. Você vota 17, vai lá. Seu voto vai se colocar no 17. Você vota 13, vai lá. Seu voto vai ficar lá na urna 13. E depois desse BU, dessa contabilização virtual, você vai ter uma contabilização de votos impressos na hora dentro das próprias zonas eleitorais. Agora, aí a pergunta que eu faço para o Barroso, para o TSE, por que tanta ojeriza e campanha contra simplesmente uma auditagem mais ampla, mais verificável? Coisa que existe, Vini, no mundo inteiro.
Não há nenhum país sério com alta tecnologia que tenha voto eminentemente eletrônico, exatamente por causa desse tipo de suspeita virtual. E por causa, sobretudo, de que a população, a gente está falando de log, de software, de código-fonte, ninguém entende isso. Agora, o povo entende. Contabilização de voto manual, o povo entende, vendo um voto dele se materializar em papel e sendo recontado. Então, por que essa campanha de um tribunal superior eleitoral que colocou esse negócio nas sombras durante 3 anos? E que por que uma campanha de uma possibilidade, de uma fraude, que pode ser iminente, pode ter havido, mas... Uma pergunta honesta, Deixa eu ver a pergunta. Uma pergunta sincera. O que impede, então, alguém de ir lá na urna, alguém mal intencionado de ir lá na urna, votar em outro candidato e falar, ó, por exemplo, ele vai lá, chega lá e fala assim, ó, ele vai e vota no Lula... Ele vota no Lula, mas ele pega e fala assim, ó, eu votei no Bolsonaro, mas aqui no papel apareceu que eu votei no Lula. Agora é minha vez. Minha vez agora. Primeiro, Vini, essa é uma das muitos possíveis jeitos de tentar adulterar resultados da urna eletrônica. Contra esse até tem uma defesa, sabe? Porque eu vi, eles defendem... faz isso, Vini. A mundo inteiro tem eleições menos seguras que a brasileira. Então o Brasil é referência para o mundo inteiro. Olha a americana. Olha a americana. Você não é a síndrome de vira-lata aqui, Adriles. Olha a eleição americana. Mas, Vini, esse exemplo é o seguinte, o voto, ele não... Quer dizer, na verdade ele pode continuar mentindo, não tem segurança contra isso. A segurança que teria contra ele roubar aquilo, tentar adulterar, porque ele não encosta naquilo. Mas isso que você falou de fato, é um risco que continua acontecendo quando a gente tem o voto impresso. Mas é o seguinte, Adriles, o ponto que você faz sobre o medo dessa totalização do TSE, essa parte da eleição, essa parte da eleição, Adriles, ela já é auditável, porque já existem os boletins de urna. Mas o que não é auditável, não, o boletim de urna é físico, Não, Adriles, o boletim de urna é físico, ele é impresso. Você imprime uma coisa que é virtual. Não, ele é impresso, Adriles. Você imprime algo que é virtual. Posso terminar? Essa parte da totalização pelo TSE, ela já é plenamente auditável com os boletins de urna que são impressos. O que não é auditável, independentemente, são os votos que estão dentro de cada urna eletrônica. O papel, infelizmente, não nos trará essa segurança. Por quê? Você acha que é mais seguro, né? Já que você viu o seu papelzinho ali. Quem disse, meu amigo, que esse papelzinho que você viu na hora vai ser o papelzinho contado depois? Meu Deus. Quem disse que... Como acontecia com fraude de eleições? É a coisa mais... Duvidar do sistema eletrônico, que nem o hacker conseguiu violar, daí tudo bem. Agora, duvidar da coisa mais comum, que era a fraude na contagem de papel. Os dois são violados. Duvidar da coisa... Pera, deixa eu terminar a frase. Deixa eu terminar a frase. Deixa eu terminar a frase. Já, duvidar da contagem de papel é a coisa mais antiga, que era fraudada direto, com provas. Não, essa aí tem que ser louco para duvidar disso, hein? Não faz sentido nenhum. E sabe qual é o problema? O que está sendo usado para conferir a urna eletrônica, que é sim bastante segura, tanto que nem o hacker conseguiu, o que está sendo usado para conferi-la é algo menos seguro. Uma corrente ela é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Eles estão querendo adicionar um elo a mais nessa corrente de segurança. Para se tornar mais seguro. Só que é um elo mais fraco, você vai enfraquecer a corrente. Você tem mais um caminho de acesso. Uma corrente só é tão forte quanto o seu elo mais fraco, Adriles. Você está adicionando um elo mais fraco a essa corrente. A contagem de papel. Se um político... Veja. Deixa eu terminar a frase final agora. Se um político quisesse fraudar ou queira fraudar a urna eletrônica, é dificílimo para ele fazer isso. Ele tem que tentar com hacker e tudo, e até hoje não conseguiu, inclusive esse caso aqui. Você acabou de ter uma prova de um hacker provou que ele não conseguiu. E podendo mudar o sistema que ele entrou é público. O sistema que ele mudou é público. Se sabe? Sim, não tem a menor noção. O que não tem o log do acesso. O que não tem o log do acesso. Para finalizar, posso terminar? Sem interrupções? Para finalizar, por favor. Não, porque você interrompe toda vez. Vocês falam muito, meu. Sem interrupções agora. Se tiver interrupção, eu tenho que continuar. Vamos lá, vamos encerrar. Vamos encerrar. Hoje em dia, se um político quiser fraudar o sistema, ele tem que tentar hackear, que é dificílimo. Esse hacker não conseguiu, como está provado. Não está provado. É dificílimo conseguir e ele teria grande dificuldade. Se ele quisesse fraudar o papelzinho, é muito mais fácil para ele conseguir fazer isso. E basta fraudar Basta fraudar Por quê? Porque se gerar discrepância nos valores do eletrônico e no valor do papel, você já vai estar tudo melado, já não se sabe o que faz. Esse é o plano e essa é a fragilidade do voto impresso. Se fosse para aumentar a segurança, seria bom. Perdão, você já falou, bastante. Tudo bem, mas Paulo, vamos notar uma coisa. 8 minutos. O Adriles fala... Eu vou ficar em cima dos dois. Ok, mas o Adriles fala, eu fico quieto. O Adriles fala, eu fico quieto. Eu falo, ele interrompe a cada frase. Mas não dá para ser toda a frase, né, Adriles? Não dá para ser toda a frase. Por favor, fale aí o que você quer. Respondendo especificamente a pergunta do Vini. Vini, essa pergunta você tem que fazer a Alemanha,
a Itália, a Espanha, a França, a todos os países que têm um voto em papel, impresso, para além, eventualmente, às vezes nem tem, de um voto eletrônico, que faz exatamente esse tipo para dar uma maior segurança. Você dizer que o voto impresso, auditável, visível, materializado na hora, é um elemento que vai causar desestabilização, é você contestar todas as eleições que são feitas no mundo. Só essa eleição eletrônica é feita especificamente no Brasil. Ao contrário do que o Joel fala, não dá para dizer se houve fraude, se houve deturpação ou não. Ao contrário do que diz que o Joel disse, não é a urna que está sendo invadida. Nem o hacker conseguiu. Não é a urna que está sendo invadida, é a possibilidade de alteração e deturpação do software. Eleitor, o que é o software? É a possibilidade da programação do seu voto ser contabilizado como o voto que você deu. Digitou 17, vai dar no 17 no Bolsonaro. Digitou 13, vai dar 13 no Lula. E aí você vai ter materialização de um papelzinho ali, ó, colocado na urna, que vai ser contado juntamente com a mudanças. Mudanças no programa. Mudanças no programa. Zé Maria Trindade, eu quero falar com o nosso Zé Maria Trindade. Não tem mudança no programa.